E aí, moçadinha, tudo bem? Professor Marcelo aqui. Vamos conversar sobre biossíntese e sinalização do etileno. Vamos falar então um pouquinho sobre como a planta produz etileno. Todos os órgãos são capazes de produzir etileno, mas obviamente que os órgãos em senescência e os frutos em amadurecimento são os principais locais de produção desse hormônio. Para a gente fazer etileno nas plantas, a gente vai precisar de um aminoácido metionina. Essa metionina vai ser ligada a uma molécula de ATP, que está marcada em verde aqui, metionina em vermelha, para formar este composto chamado de S-adenosilmetionina, ou ADOMET. O ADOMET vai ser quebrado em dois compostos. Que dois compostos? Essa 5-metiltioadenosina e este composto extremamente importante para a gente, chamado de ACC, ou 1-aminociclopropano, 1-ácido carboxílico. Vou chamar ele só de ACC para facilitar a nossa vida. Esta enzima chamada ACC sintase é a responsável por fazer esta conversão do ADOMET para ACC e 5-metiltioadenosina. O correto agora seria a gente continuar a via de biossíntese olhando para o que vai acontecer com a ACC. Só que antes eu preciso falar de uma coisa. Eu preciso dar o segmento com essa metiltioadenosina. Ela vai voltar e vai ser recuperada dentro de um ciclo metabólico que acontece em plantas, chamado de ciclo de Yang. Leva esse nome por causa do descobridor dele, um taiwanês chamado Shen Fai Yang. Tá? Então, essa 5-metiltioadenosina ela vai passar por processos bioquímicos que vão recuperar a metionina. Então, a gente está vendo aqui na rota de biossíntese do etileno um ciclo, uma coisa nova que a gente não viu ainda para os outros hormônios. Tá? Então, essa metionina que vai ser utilizada para a gente produzir o ACC, ela vai ser recuperada pelo ciclo de Yang. Então, você pode ficar rodando dentro desse ciclo para produzir o ACC. Agora, a gente pode dar seguimento para o ACC. Vamos continuar com o ACC e ver o que acontece com ele. Um último passo na via de biossíntese. O ACC vai ser convertido a etileno com essa enzima chamada de ACC oxidase, que utiliza oxigênio para fazer essa conversão. Então, para você converter o ACC em etileno, para você formar o etileno, nós temos que ter oxigênio no meio. Se você tirar oxigênio do meio, você não consegue formar etileno, porque essa enzima não consegue funcionar. E aqui temos uma coisa muito legal. Uma maneira que a gente tem de armazenar frutos por muito tempo sem que eles maturem ou, eventualmente, apodreçam. Se você armazenar frutos num ambiente rico em CO2 ou num ambiente onde a concentração de oxigênio está baixa, como um vácuo, por exemplo, você vai impedir essa enzima de funcionar. E aí você vai ter um tempo maior para aquele fruto maturar. Vocês talvez já tenham visto no supermercado frutos que são embalados a vácuo, ou frutos que são embalados em atmosferas ricas em CO2. Isso é uma estratégia que a gente tem para aumentar o tempo de prateleira daquele fruto. Então, olha que uso bem legal desse conhecimento, né? Através do conhecimento do funcionamento da ACC oxidase, sabendo que ela depende de oxigênio para funcionar, a gente pode controlar o processo de amadurecimento do fruto. O etileno, ele não pode ser conjugado porque ele é um hormônio gasoso, mas você pode conjugar o ACC. O ACC ele não é gasoso, ele é um precursor não gasoso. Então, você pode conjugar o ACC, e as plantas fazem isso. Então, a gente está vendo aqui o ACC sendo conjugado a malonil-CoA. Lembrando que conjugação é uma das formas que a gente tem para alterar a bioatividade de um hormônio. Então, a gente já falou de conjugação, já falamos de oxidação, a gente já falou de armazenamento de hormônios em organelas. Então, tem várias maneiras que a gente tem aí para a gente alterar a bioatividade, eventualmente disponibilidade desse hormônio para a planta. Vamos falar de sinalização. Vamos lá. Para a gente entender a sinalização de etileno, a gente tem que entender a via de sinalização de citocininas. Porque a via do etileno também usa o sistema de dois componentes que a gente viu lá na via de citocinina. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de sinalização de citocininas, pare esse vídeo e vai lá assistir. Então, só para a gente recordar, a via de citocinina a gente tem uma via de dois componentes, onde a gente tem uma proteína sensora que percebe a citocinina, se autofosforila, transfere o fósforo para uma proteína de transferência de fósforo. Essa proteína de transferência de fósforo navega até o núcleo, transfere esse grupamento fosfato para uma proteína ativadora, que vai ligar as respostas de citocinina.
Isso é o que a gente viu lá na via de sinalização de citocinina. A via do etileno, ela funciona basicamente da mesma maneira. Tá? Também é um sistema de 2 componentes. As proteínas sensoras estão localizadas no retículo endoplasmático. A proteína ativadora está no citoplasma, não está mais no núcleo. Tá? E a diferença principal aqui ó, é que tudo está fosforilado. Parece que tudo está aceso, está ligado. Uma diferença que a gente vê lá da via de citocinina. Na via de citocinina, esses receptores estavam mais localizados na membrana plasmática. Isso aqui estava dentro do núcleo, não estava a via toda fosforilada quando você estava com o sistema desligado. Então, quando a gente vai ativar a via do etileno, o que a gente vai fazer? Então, aqui, ó, diferenças, receptores no retículo endoplasmático, proteínas ativadoras no citoplasma, o sistema está fosforilado na ausência do hormônio. Vamos ativar. Na presença do etileno, o etileno se liga aos seus receptores, a sua proteína sensora. Lembrando que na ausência, essas proteínas sensoras estavam ativadas, na ausência do etileno, elas estavam fosforiladas. Quando o etileno ligar aqui, o que vai acontecer? Elas vão perder esse grupamento fosfato. Desliga essas proteínas, a gente vai desligar também esse fósforo que estava vindo aqui da proteína sensora. Já que não tem mais fósforo nela, a proteína de transferência de fósforo também não carrega mais fósforo. Sem fosforilação na proteína de transferência de fósforo, não tem fosforilação nessas proteínas ativadoras, elas podem entrar no núcleo e ligar as respostas de etileno. Ativar aqueles genes responsivos a etileno. Tá? Então, eu penso isso aqui como uma forma meio contraintuitiva. Né? Quando o etileno se liga no receptor dele, ele desliga a via toda. Ele desfosforila a via toda. E quando ele desfosforila a via toda, ele liga as respostas de etileno. Tá bom? Então, ele parece um pouquinho com o que a gente viu lá para a citocinina, mas de uma maneira meio oposta. Quando a gente tem citocinina no meio, o sistema de 2 componentes ele liga, ele fosforila. O etileno, quando está no meio, ele desliga o sistema de 2 componentes. Uma coisa interessante para a gente ver a respeito da via de sinalização do etileno é que a gente tem necessidade de um íon cobre dentro desse receptor para que o receptor funcione. E o receptor de etileno é basicamente a proteína sensora do sistema de 2 componentes. Tá? A gente está vendo aqui ó, essa proteína sensora, que é o que estava marcado dessa maneira lá na figura anterior, se você voltar um pouquinho o vídeo para ver. E aqui a gente tem uma representação mais fiel do que ele é. E aqui no meio dele ó, a gente tem o íon cobre. Qual é a função desse íon cobre? Esse íon cobre ele funciona como se fosse uma almofadinha para o etileno ligar. Tá? Então, o etileno ele senta em cima desse íon cobre, modifica o seu receptor para fazer o receptor funcionar, para fazer a proteína sensora funcionar. Então, se você tirar esse íon cobre daqui do meio, você não tem mais como o etileno ligar aqui e esse receptor para de funcionar. Vocês talvez lembrem na aula de nutrição mineral que a professora Carmen deve ter mostrado para vocês o que acontece com uma planta deficiente em cobre. Tá? Se uma planta está deficiente em cobre, não tem cobre aqui, o etileno não consegue ligar no receptor, você não consegue amadurecer seus frutos. Então, o sinal que a gente tem da falta de cobre na planta é a planta não conseguir amadurecer os frutos. Ainda a respeito de nutrientes, a gente pode falar agora da prata. Se você der prata para a sua planta, a prata se liga de uma maneira muito forte aqui no meio desse receptor de etileno e impede o etileno de ligar nele. Então, o íon prata ele consegue se ligar no receptor de etileno e ele funciona para impedir que o etileno se ligue e ative o receptor de etileno. Por isso que a prata é um inibidor da ação do etileno nas plantas. A gente viu lá no começo do vídeo das funções biológicas de etileno que o tiosulfato de prata é um inibidor da via de sinalização do etileno. E aqui a gente está vendo como isso funciona. A prata se ligando nesse receptor de etileno e impedindo ele de agir. Então aqui, ó, o tiosulfato de prata, o nitrato de prata são comumente utilizados como inibidor da ação do etileno. E com isso a gente então encerra a nossa aula de etileno. Eu vejo vocês na próxima aula quando a gente conversa sobre o nosso último hormônio vegetal, o ácido abscísico. Tchau, tchau.